Queridos companheiros, boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião de estudos no Grupo Espírita Alta de Souza. E vamos fazê-lo com a leitura da página número 150 do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Franco. Por que as pessoas se te apresentem mais e egoístas, ou porque te aflijam e desconsiderem, não planejes o revide. Há quem ainda se compraz no mal, quem perturba e se ufana disso. São seres mal saídos do primarismo, adquirindo a luz da razão e a sensibilidade da emoção. Não é justo que deixas e a elas te niveles, sofrendo mais, quando podes ascender e elevá-las, alterando a paisagem moral do mundo para melhor. Seja a tua a ação de engrandecimento e compreensão das falhas e limites do teu próximo. Jamais te arrependerás, agindo assim. Obrigado, Senhor, por essas palavras de reflexão e que possamos, Senhor, unidos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, pedindo por todos nós, encarnados e desencarnados, que buscamos o crescimento, às vezes sem sabermos, às vezes inconscientemente, mas que sim queremos melhorar, queremos poder ajudar. Ampara-nos a todos, Senhor, e permita-nos dar por iniciada a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, hoje o nosso estudo é do livro Cristianismo e Espiritismo. E nós estamos chegando ao final deste livro. Faltam poucas páginas. Hoje vamos terminar o capítulo 11, Renovação, onde Leon Denis conclui seu pensamento sobre a necessidade de renovação da humanidade. A humanidade chegou ao esgotamento de uma linha de pensamento, de uma linha de ação. E ela necessita se renovar. Nesse primeiro parágrafo, nos chama a atenção quando Denis nos coloca: trabalhai com intrepidez e consciência em melhorar a vossa sorte e a dos vossos semelhantes. Esclarecei a inteligência, desenvolvei a razão. Então, cabe a nós aclararmos o nosso pensar e desenvolvermos a nossa lógica de raciocínio. Coisa que percebemos hoje em dia está fazendo falta. E é impressionante como daqui a pouco vamos perceber Denis, em 1898, data deste livro, nos alertando para esse risco, para essa possibilidade. Mais adiante, ele nos chama a atenção de que a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes. União pelo pensamento e pelo coração. Enquanto que da divisão procedem todos os males, a desordem, a confusão, a perda de tudo o que constitui a força e a grandeza das sociedades. Gente, esse livro não tem mais de 100 anos, ele foi escrito ontem. Percebendo o que acontece hoje, Denis, há mais de 120 anos, escreveu esse parágrafo maravilhoso. Por quê? Porque o que percebemos hoje? Senão a divisão causando males através da desordem e da confusão. E levando-nos a perder
tudo que constitui a grandeza, a força da nossa sociedade. É impressionante. E qual é a coisa mais difícil de conseguir hoje? A união. A união com os nossos semelhantes. E como é que sem união nós podemos conseguir felicidade e harmonia? Não é possível. Então, é impressionante quando a gente lê esses livros da doutrina, e muitos deles fora da doutrina, escritos nessa época, virada do século XIX para o XX, com uma capacidade de observação da sociedade daquele momento e do caminho que aquela sociedade estava trilhando, e a capacidade de entender onde esse caminho poderia levar, que é exatamente na sociedade que temos hoje. Uma sociedade de desordem, de confusão, desunida, dividida, onde todo mundo reclama felicidade, mas não consegue, porque destruiu a base para que isso seja possível. E Denis vai continuar. Suscita-se frequentemente esta questão. O moderno espiritualismo, ou seja, o espiritismo, é uma ciência ou uma religião? E nós vamos perceber que Denis vai trabalhando uma resposta para nós entendermos que no futuro, quando nós conseguirmos avanços maiores do que temos hoje, ciência e religião estarão de tal forma unidas que essa divisão será apenas para diferenciar um determinado tipo de conhecimento do outro, mas não por antagonismo de uma querer sufocar a outra. E ele responde: o moderno espiritualismo, ou espiritualismo integral, será o terreno em que se há de efetuar essa aproximação. Nenhuma outra doutrina pode oferecer à humanidade essa concepção geral que, no mais íntimo da vida inferior, eleva o pensamento às culminâncias da criação até Deus e liga todos os seres numa intermina cadeia. Através do quê? Através de que somos espíritos. Como espírito não morremos. A morte é só do corpo. Continuamos vivendo, encarnando, reencarnando, aprendendo sempre e evoluindo sempre, para justamente conseguirmos um dia atingirmos essas culminâncias da criação próximos a Deus. Entendendo toda a cadeia que liga todos os seres da criação, que interliga todo o universo criado por Deus. É essa a essência. Mas nós ficamos dogmáticos, ficamos defendendo pensamentos exclusivistas, pensamentos que não levam à união, não levam a juntarmos, mas sim a separarmos, a desunirmos. E ele continua: não será possível combater a religião em nome da ciência, porque a religião não será mais o dogma acamado e exclusivo, o culto material que houvermos conhecido. Será o remate triunfal de todas as conquistas, de todas as aspirações do espírito humano. Será o surto do pensamento que se apoia na certeza experimental, da comprovada evidência do mundo invisível, na cognitiva apreensão de suas leis, e firme nessa base sólida se eleva a causa das causas, para a soberana inteligência que preside a ordem do universo, para abençoá-la por lhe haver concedido a possibilidade de penetrar suas obras e associar-se a ela. É esse o caminho que nos espera, o caminho do crescimento do conhecimento, o caminho da percepção cada vez maior
da integração das coisas, das ciências, das religiões, das filosofias, do próprio universo. Todas as segregações que fazemos são para facilitar a nossa compreensão, mas, da verdade, elas não existem. São uma coisa só, com várias dimensões. Lembrando o estudo do outro dia, as dimensões da verdade. A verdade é una, mas cada um de nós a percebe de uma maneira. É a mesma coisa. Incompleta e variável, entretanto, a ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. E é exatamente isso. A ciência de hoje nada tem a ver com a de 2 séculos atrás. Não precisamos ir tão longe. 2 séculos atrás. 2 séculos atrás não tínhamos ideia do átomo. Ou estávamos começando a perceber que podia existir alguma coisa semelhante. O átomo foi descoberto, o átomo foi dissecado, e hoje o átomo não é indivisível como se imaginava naquela época. E, na verdade, se constitui de inúmeras partes menores que se agregam para formar o composto a qual chamamos átomo, o elemento a qual chamamos átomo. Então, é isso. E ele coloca, o futuro pertence à nova ciência, a ciência psíquica, que estuda todos os fenômenos e lhe pesquisa as causas, reconhece a existência de um mundo invisível e, com todas as análises que possui, formulará uma síntese magnífica da vida e do universo, para difundir o seu conhecimento por toda a humanidade. Por quê? Porque falta esse passo para nós podermos avançar. Exatamente a negação de que somos espíritos, de que o mundo espiritual existe, é o que está travando a ciência de avançar. Porque para poder atingir a próxima etapa do nosso desenvolvimento intelectual, cultural, é necessário entendermos que somos espíritos, espíritos eternos, que através de múltiplas encarnações, de múltiplas experiências na matéria e na erraticidade, vamos crescendo em conhecimento e em moral. Vamos crescendo em capacidade de entender o universo e de ajudar a que ele realmente dê passos à frente, que o nosso planeta evolua. Mas nós ficamos esperando que o mundo de regeneração apareça do nada. Do nada, nada vem. O mundo de regeneração, a Terra, como planeta de regeneração, deixando de ser esse mundo de provas e expiações, de dores e sofrimentos, para ser um mundo mais equilibrado entre felicidade e sofrimento, porque ainda vai existir, mas de uma outra forma, num outro contexto. Necessita que nós cresçamos em conhecimento e em moralidade. E qual é o esforço que nós fazemos para isso? O quanto nós nos dedicamos a sermos melhores e a conhecermos mais, seja da doutrina espírita, seja de qualquer outra coisa que exista, que nos ajude a entender mais o mundo à nossa volta. E ele continua: o mundo traz a cada ciência os elementos da verdadeira renovação. Pela comprovação dos fenômenos, conduz a física à descoberta das formas sutilíssimas da matéria. Esclarece todos os problemas da fisiologia pelo conhecimento do corpo fluídico. Sem a existência deste, seria impossível explicar a aglomeração na forma orgânica e sobre um plano determinado das inúmeras moléculas que constituem o nosso invólucro terrestre. Do mesmo modo que a conservação da individualidade e da memória através das constantes mutações do corpo. Essa evolução, em que as nossas vidas terrestres não representam mais que uma fase transitória, simples paradas em nossa grande jornada às
Ascensional, através dos mundos, vem confirmar os testemunhos da astronomia que mostra a exígua importância do nosso planeta no conjunto do universo e conclui pela habitabilidade das outras terras do espaço. Há muitas moradas na casa do Pai. Mas sem entendermos o que isso representa, ficamos perdidos buscando vida igual à vida orgânica da Terra nos vários rincões do universo, ao invés de entendermos que vida pode ser algo muito mais abrangente, muito mais sutil e muito mais perene do que essa vida tão corruptível do nosso corpo material. E como esses dois mundos se ligam e reagem constantemente um sobre o outro, sendo incompleto o conhecimento de um sem o conhecimento do outro, o Espiritismo, aproximando-os, unindo-os, vem tornar possíveis a explicação dos fenômenos da vida e a solução dos múltiplos problemas em cuja presença permanecerá a ciência impotente e muda até agora. Ou seja, precisamos entender como se relacionam o mundo material e o mundo espiritual. E isso nós encontramos sobejamente na nossa doutrina. Um ponto importante desse conhecimento nós vamos começar a estudar em breve, no meio do próximo mês de julho, através do início do estudo de A Gênese, nesse mesmo horário que estamos terminando de estudar Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Então, esse é o importante, a importância do estudo, a importância da pesquisa e da pesquisa consciente, não achando que qualquer coisa pode ser a verdade, mas buscando a verdade na sua essência, tão profundamente quanto sejamos capazes. Cada um de nós tem uma capacidade pelo que já conseguiu angariar de conhecimento. Não é à toa que 2.400 anos atrás, o maior filósofo da humanidade, Sócrates, que, assim como Jesus, separa a contagem do tempo em antes e depois da sua vinda à Terra, Sócrates separa o conhecimento filosófico da humanidade em antes dele e depois dele. E Sócrates, o que dizia? Que ele nada sabia. Não era falsa modéstia, não era nada assim pernóstico, orgulhoso, era apenas a maneira dele dizer aos outros que o que ele sabia, que podia parecer ser muito, ele tinha consciência de que era pouco, perante o que ainda lhe faltava conhecer. E era por isso que ele seguia dia a dia, buscando saber mais, buscando aumentar o seu conhecimento, perquirindo os outros sobre a verdade. Outros que se sentiam incomodados, porque não queriam sair da sua letargia, queriam continuar cristalizados na sua falta de conhecimento. E ele, ao perguntar, incomodava. E continua Denis. Essa ação renovadora far-se-á igualmente sentir nas religiões, posto que muito mais lenta e dificilmente. Ou seja, Denis ali coloca que não é só a ciência, e quando se fala ciência, falemos da filosofia junto, quem vão ser incomodadas e obrigadas a ampliar a sua visão. As religiões também. Porém, as religiões vão fazê-lo de maneira mais lenta e difícil. Por quê? Porque são mais dogmáticas. Porque estão menos dispostas a aceitar que não sabem tudo, que necessitam aprofundar o próprio conhecimento que têm das suas próprias bases. E podemos dizer isso das próprias doutrinas cristãs. O cristianismo não pode desaparecer,
porque os seus princípios contêm o germe de renascimentos infinitos. Deve, porém, despir as diferentes formas revestidas no curso das idades, regenerar-se nas fontes da nova revelação, apoiar-se na ciência dos fatos e voltar a ser um manancial de fé viva. Nenhuma concepção religiosa, nenhuma forma cultural é imutável. Dia virá em que os dogmas e cultos atuais irão reunir-se aos destroços dos antigos cultos. O ideal religioso, porém, não há de perecer. Os preceitos do Evangelho dominarão sempre as consciências, como a grande figura do crucificado dominará o fluxo dos séculos. Ou seja, tudo isso que vemos, que parece que está matando os conceitos religiosos do mundo, não o farão. Mas é necessário que esses conceitos sejam abalados para que eles consigam se renovar positivamente, não se renovar na negação, não se renovar no niilismo, não se renovar no dogmatismo mais acirrado, mas se renovar dentro do perquerimento das coisas. Então, ele percebe o encadeamento que prende todas estas religiões. Compreende, ele, o ser humano, compreende que todas se ligam por uma base de princípios comuns, que são as imperecíveis verdades, ao passo que todo o resto, formas, ritos e símbolos, são coisas transitórias, passageiros acidentes da história humana. E esse aqui é um ponto importante, porque ele volta lá ao ponto inicial da união e da desunião, da agregação e da desagregação, da felicidade e do sofrimento. Por quê? Porque todas as religiões, não só as cristãs, todas elas têm uma base de princípios comuns, que é a base da divindade que cria o universo, é a base do bem comum, da moral, do fazer o bem ao próximo, cada uma numa determinada visão dessa verdade, mas todas elas têm essa base comum. E ao invés de se unirem na base comum, buscam a divergência nos pontos secundários de formas, ritos e símbolos que acham que são mais importantes do que a base eterna do conceito de Deus e do conceito de vida eterna. Tal será a religião do futuro, a religião universal, uma fusão dos corações e dos espíritos. É isso que se tem que buscar. Essa fusão de corações, de ideais, de intenções, ainda que caminhemos por caminhos um pouco diferentes. O moderno espiritualismo, com o movimento de ideias que provoca, prepara o seu advento. Sua ação crescente arrancará as atuais igrejas à imobilidade que as detém e as obrigará a voltarem-se para a luz que se espraia no horizonte. E é por isso que o moderno espiritualismo, que é o espiritismo, sofre tanto ataques. Ataques de fora e, o que é pior, atualmente, ataques de dentro, de pessoas que tentam adulterar os seus conceitos, difundindo conceitos errôneos como se fossem da doutrina. E nós, pela nossa falta de conhecimento, não somos capazes de combater isso. Combater não com a agressividade, mas combater com o debate que leva ao aparecimento da verdade. E aqui percebam, Denis logo a seguir diz: não há outro espírito do mal senão a ignorância. Ou seja, temos que combater a ignorância. E como se combate a ignorância, se não com o conhecimento, se não com o estudo, se não com a busca da verdade? Esse é o ponto fundamental. Esse tema de Denis é maravilhoso, nos permite pensar inúmeras coisas. E ele mostra que é o auxílio contra o materialismo que incessantemente lhes açoita as bases com suas ondas rugidoras. Ou seja, a reencarnação,
a existência do espírito, tudo isso é a base de combater o materialismo. O materialismo se fundamenta em coisas insustentáveis, que é tudo vem do nada e se desenvolve pelo acaso. Ambos não existem, nem o nada, nem o acaso. São simplesmente o nada é o nada, não existe. E o acaso é a nosso desconhecimento de como as coisas acontecem e nós colocamos para o acaso. Aconteceu por acaso. Mas a doutrina nos diz claramente: o acaso não existe. E para finalizarmos, Deus guarda em reserva outras forças ocultas, outras almas de escol, para a hora da renovação. Essa hora será anunciada por grandes crises e sucessos dolorosos. É necessário que as sociedades sofram. É preciso que o homem seja ferido para cair em si, para sentir o pouco que é e abrir o coração às influências do alto. A terra há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto, tempestades se hão de desencadear, violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. Mas passarão as tempestades, o céu reaparecerá em sua limpidez, a obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará, mais fulgurante sobre o mundo regenerado, o pensamento de Jesus. Mas tudo isso, gente, virá no seu devido tempo e através do nosso esforço de aprendermos, de estudarmos, de angariarmos mais conhecimento para que a ignorância não nos engane, não nos tolde a visão e nos dedicarmos à evolução moral, que esse próprio conhecimento nos ajudará e nos induzirá no seu devido momento. Porque não esperemos que esse momento em que as tempestades passarão e o céu reaparecerá em sua limpidez aconteça por obra dos ventos da natureza. Nós estamos falando aqui de questões morais e eles só vão acontecer quando nós, pelo nosso próprio esforço e dedicação, nos modificarmos, nos melhorarmos moralmente e crescermos em conhecimentos da vida material e espiritual. É isso que vai levar à renovação. Ao nós, cada um de nós, nos renovarmos, pela união de nós renovados, este planeta também será renovado. Não será pelo acaso, não será sem esforço, não será sem luta, mas não a luta na rua, a luta interna de nos modificarmos, de nos melhorarmos, de sermos mais pacíficos, de sermos mais amigos, mais amorosos, mais perceptivos ao que acontece à nossa volta, captando as coisas sem reagirmos contra aquilo que esteja em desarmonia, reagirmos de maneira violenta, reagirmos simplesmente pelo esclarecimento, pela ajuda a que as coisas se modifiquem e se melhorem. Vamos então encerrar essa nossa reunião, agradecendo a Deus essa oportunidade de análise desse material tão esplendoroso de Leon Denis, que ele nos coloca para a nossa meditação, para a nossa análise e, quem sabe, para nós também usarmos para o nosso crescimento, crescimento de conhecimentos e crescimento moral, crescimento de amor e de trabalho no bem. Obrigado, Senhor, ampara toda a humanidade,
tão sofrida, tão necessitada, e que possamos todos, agradecidos, pedirmos permissão para encerrar mais esta reunião do Grupo Espírita Alta de Souza. Graças a Deus.